O vício em apostas fez mais uma vítima. Um amigo próximo a mim, ele perdeu 28 mil reais para as apostas. E eu vou contar a história dele aqui, apesar de ele não saber que eu sei dessa história. Porém, ele contou para um amigo nosso em comum. E eu só vou contar porque no final da conversa ele perguntou sobre mim para esse amigo em comum e disse: olha, se você vê o Júlio, vê se ele ainda está apostando, e se ele tiver, fala para ele sair dessa vida, porque essa vida não vai levar ele a lugar nenhum. Mal sabia ele que eu já estava viciado. Eu sou Júlio Carvalho, um viciado em apostas em recuperação. Eu estou há mais de 2 meses sem apostar, sem contato nenhum com caso de apostas. E eu vou contar essa história hoje porque eu sei que existem muitas pessoas que estão passando por isso. E quem sabe essa história seja um alerta para que, se você estiver passando por isso, você decida de uma vez por todas sair desse ciclo vicioso das apostas. Bom, esse amigo ele sempre gostou de apostar. Ele aposta em futebol. E sempre que a gente se encontrava, ele sempre falava do resultado que ele tinha, com as apostas que ele fazia, do dinheiro que ele ganhava. E eu sempre achei que ele via as apostas como diversão. Eu não sabia que ele já estava num ciclo de vício. E a gente ficou muito tempo sem se ver. Semanas atrás eu encontrei com um amigo nosso em comum e ele me disse que tinha encontrado com esse amigo e que ele tinha relatado essa história para ele. E ele acabou me contando. E no caso dele, de fato, ele perdeu 28 mil reais em uma semana. Ele colocou uma empresa na justiça, que ele trabalhou há uns anos atrás. E ele conseguiu agora, há pouco tempo, a vitória. O juiz bateu o martelo a favor dele e ele recebeu 28 mil reais de indenização. E ele decidiu pegar R$1.000 desse dinheiro que ele ganhou da indenização e colocar lá na casa de apostas. E esses R$1.000 ele conseguiu transformar lá, com as apostas que ele fez, ele transformou em R$4.000. Em questão de horas, ele contando. E ele ficou fascinado de ter transformado R$1.000 em R$4.000. E como ele já estava num processo de vício, aquilo ali só alimentou a cabeça dele. Então ele conseguiu ainda retirar R$3.000 que ele lucrou e continuou ali com a banca dele de R$1.000. No outro dia, ele voltou a apostar e ele perdeu esses R$1.000. Só que ele já estava com o lucro, dos R$3.000 que ele tinha feito, e ele pegou e colocou mais R$1.000 na casa. Só que a cabeça dele começou a só pensar nisso. Como eu faço para transformar esses R$1.000 em R$4.000 de novo? A partir daí, ele conta que ele já não pensava em mais nada, só em apostar. Então, era o dia todo pensando em apostas. Em quais jogos que ele poderia jogar para poder fazer ele alcançar aqueles R$4.000 novamente. Ele conta que no trabalho dele, ele só pensava nisso. Ele não pensava em outra coisa, nem no trabalho. Ele só pensava qual era a próxima aposta que ele poderia fazer para poder alcançar aquele resultado de novo. Resultado disso, ele chegou do trabalho, foi apostar novamente e perdeu aqueles R$3.000. E na cabeça dele, ele, não, tranquilo. Perdi, é só colocar mais 1.000 que eu recupero esse valor. Foi o que ele fez. Pegou mais 1.000 daqueles 28 mil e colocou novamente na casa. Ele conseguiu fazer novamente R$4.000, tirou os R$3.000 de lucro e deixou os R$1.000 lá. Só que ele cada vez pior, a cabeça dele cada vez pior, pensando em como ele poderia aumentar aquele valor. E ele teve a ideia de colocar mais R$1.000 daquele lucro que ele tirou, e ele começou a aumentar o valor das apostas. Nas palavras dele, ele aumentou a mão nas apostas. Porque na cabeça dele, se ele aumentasse a mão, mais ele ia ganhar. Só que aconteceu justamente ao contrário. Quanto mais ele aumentava a mão nas apostas, mais ele perdia. E aquele 28 mil começou a secar. Porque cada vez que ele perdia, ele aumentava o valor que ele colocava na casa. Ele começou com 1.000, depois ele colocava 2.000, daqui a pouco ele colocava 3.000. E nesse ganha e perde, a cabeça dele ia se alimentando
a ponto de ele não mais querer saber se ele estava ganhando ou se ele estava perdendo. Ele só queria saber de apostar. Nas palavras dele, ele fala exatamente isso. Ele, cara, chegou uma hora que eu não estava nem aí pro dinheiro que eu estava ganhando ou pro dinheiro que eu estava perdendo. Eu só queria apostar. Aquela adrenalina ali do jogo, da quase vitória, era aquilo ali que me alimentava. Ele ganhava, tirava o dinheiro, perdia, colocava dinheiro de novo. E ele perdeu totalmente a noção do quanto que ele tinha no banco. Até que se passaram uma semana, ele perdeu mais uma vez. E quando ele foi colocar o dinheiro na casa, ele percebeu que não tinha mais dinheiro na conta. E quando ele percebe isso, ele conta que ele entrou em desespero, ele começou a gritar e chorar. E o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E a cabeça dele, aquela bagunça, e ele só chorava e gritava, chorava e gritava. Ao mesmo tempo que ele queria contar para alguém, ele se sentia envergonhado do que ele tinha feito, porque ele simplesmente jogou no lixo 28 mil reais. E ele só chorava e gritava pela casa, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso. Ele entrou numa depressão profunda, ele não queria mais saber de comer, ele já não dormia só pensando nisso. Só que na cabeça dele, cada vez mais, alguma coisa falava para ele, você ainda tem dinheiro, continua apostando. E ele, naquela luta da cabeça dele contra ele mesmo, ele começou a emagrecer porque ele não comia, não dormia bem, até que finalmente ele juntou forças e conseguiu contar para alguém e pediu ajuda. E por que eu estou contando a história dele aqui? Porque nesse exato momento existem pessoas passando exatamente pela mesma coisa, pelo ciclo do vício. Pessoas que estão colocando dinheiro agora numa casa de apostas, sem saber se vão ganhar, colocando dinheiro que não podem colocar, colocando dinheiro que pediu emprestado, colocando dinheiro de compromissos, sem saber se vão ganhar, sem saber se vão ter êxito na próxima aposta, simplesmente porque eles querem sentir a adrenalina de fazer mais um jogo. E eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. Eu luto contra esse vício há 4 anos e eu sei exatamente como esse ciclo de vício prejudica a nossa vida. Mas existe uma boa notícia, tem saída para isso. Eu fiz um vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, vai estar aqui embaixo, de 5 passos que para mim foram fundamentais para começar a sair desse ciclo de vício e poder retomar a minha vida de forma digna, voltando a ver uma luz no fim do túnel. E de repente esse vídeo ele pode fazer sentido para você. Vai lá na descrição, clica nele, assista até o final, que de repente essa história mais esse vídeo podem ajudar você. E não ache que você vai sair disso sozinho. Você precisa de ajuda. Procure alguém. Fale do seu vício com alguém. Não ache que você tem forças para sair disso sozinho, porque você não tem, porque o vício já te dominou. Procure ajuda enquanto é tempo. E se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Aqui tem muito conteúdo a respeito do vício em apostas. Eu conto um pouco da minha vida, da minha luta para sair desse vício também. E quem sabe um desses vídeos pode ajudar você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até um próximo vídeo.